A paz do Senhor Jesus. No devocional diário de hoje nós vamos estar falando sobre um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo 29, que diz assim: Estando eles orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não se contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amém? Bom, essa passagem aqui ela é bem interessante, ela fala sobre um fato intrigante, né, que ocorreu ali no ministério de Jesus, que é chamado de a transfiguração. Jesus ali ele se transfigura, ele se torna ali um ser espiritual, né, cheio de glória, e aparecem mais 2 seres ali, Moisés e Elias, como a Bíblia diz, e esses dois eles ali aparecem a Jesus e representando, né, a transfiguração é um mistério. Moisés e Elias ali, eu creio que representa a lei e os profetas, a qual apontavam para o seu cumprimento, que era a pessoa de Jesus. E o fato é que os 3 discípulos estavam ali com Jesus, Pedro, Tiago e João. E esses 3 discípulos, quando eles presenciam esse ato da transfiguração, Pedro diz assim: Senhor, bom é que estejamos aqui e que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Veja que aqui, quando Pedro ele pronuncia essa fala, ele se remete a Jesus, a Moisés e a Elias, para que eles fizessem ali, né, os discípulos fizessem 3 tendas, uma para cada um deles. E eles não lembram de si mesmos. O lugar que eles estavam ali era um lugar que a noite era muito gelada, né, no alto de um monte, e eles não pensam neles mesmos. E o que a gente aprende com isso? Que à medida que nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais nós pensamos em fazer a obra do Senhor e nos preocupamos menos com a gente mesmo, né? Isso é um fato marcante. E ao contrário dessa situação, se a gente continuar aqui a avançar um pouquinho no texto, lá no pé do monte estavam os outros 9 discípulos que não subiram junto com os 3, porque Jesus havia chamado somente os 3. E os 9 que ficaram lá embaixo, eles começaram ali um questionamento, uma discussão entre eles, lá no capítulo 9 também de Lucas, no versículo 46 em diante, eles estavam discutindo qual deles seria o maior no reino dos céus. Veja que quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, menos nós nos preocupamos com a gente mesmo, que foi o caso dos 3 ali, Pedro, Tiago e João. Os outros 9 que estavam lá no pé do monte, eles estavam preocupados qual deles seria o maior no reino dos céus. Será que isso traz uma lição espiritual para nós? Porque nós vemos hoje muita gente querendo se engrandecer, né? Engrandecendo a si mesmo. A pessoa ela deseja ter um nome, ter uma posição honrada, uma posição de destaque, quando que a Bíblia nos mostra que aquele que realmente está preocupado com a obra de Deus, ele se preocupa em glorificar a Deus, ele se preocupa que o Senhor seja o alvo da atenção, que o Senhor seja a razão da atenção. Quantas pessoas hoje não vão às igrejas por causa de cantor A, de cantor B, de pregador A, de pregador B, quando que o verdadeiro motivo que deveria
deveria nos levar às igrejas é nós estarmos na presença do Senhor, é nós estarmos ali para prestar culto de louvor, de adoração a Deus, porque essa é a função do homem. O homem foi criado para isso, para glorificar, para adorar a Deus, e não para querer glória para si mesmo. Vejam que esses 9 discípulos estavam lá, porque quem vai ser o maior, eu vou ser o maior, que lugar que você vai ter? Enquanto os 3 que estavam ali tendo aquela visão que eles não podiam compreender, algo glorioso, vendo a glória de Deus e ouvindo o próprio Deus testificando de Jesus, com aquela voz, né, que sai daquela nuvem e fala, este é o meu filho, né, o meu filho amado. Então, quer dizer, quando eles têm essa visão, esse contato com Deus, eles esquecem de si mesmos. E aqueles 9 que ficaram lá embaixo preocupados com essa situação. Então, quando a gente observar por pessoas preocupadas, muito preocupadas com si próprias, querendo estar numa posição de destaque, isso já nos acende um alerta. Vamos ficar atentos e vamos fazer a obra de Deus verdadeiramente, porque aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória é somente o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas, o Senhor é digno de louvor, de honra, de glória, a Ti pertence todo o poder, Senhor. Ó Deus, nós te adoramos por quem o Senhor é, por tudo aquilo que tem feito ao nosso favor, pela tão maravilhosa e grandiosa salvação que tem nos concedido. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos firmes na Tua presença. Não nos deixa, Senhor, pararmos no meio do caminho, mas que o Senhor nos sustente, Senhor, com a Tua boa mão de poder e a Tua palavra e o Teu Espírito continue, Senhor, nos fortalecendo e nos dirigindo para que possamos caminhar, para chegarmos ao alvo, Senhor, que é uma vida eterna na Tua presença. Nos guarda, nos livra do mal e nos dá um dia na Tua paz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um dia abençoado na presença do Senhor.